Então, eu conhecendo um fígado normal, eu sei que esses pontinhos aqui não são normais. Então, tem áreas multifocais pontiformes que são pardacentas. E a gente tem que interpretar como um processo inflamatório, ou área de necrose, ou uma degeneração, embora isso não seja um padrão muito comum, né? Tem algumas possibilidades. Esse caso aqui foi necrose. Tá? Então, sobre os fungos, acabando, viu, gente? Eu vou mostrar alguns que talvez sejam conhecidos por todos, nas suas mais variadas formas clínicas. Né? Esse caso aqui, pessoal, foi de um felino que o que chamou a atenção é que ele tinha um quadro obstrutivo na via superior, na sua respiração, que dá para ver aqui, ó. Acho que dá para ver melhor. Então, tem essa área aqui obstrutiva e tem esse aumento de volume aqui, ó, uniforme, do focinho, aqui no nariz, e o aumento do linfonodo mandibular, submandibular esquerdo. Então, foi feita a coleta citológica por PAF, e eu acredito que muita gente conhece esse padrão aqui, inclusive, se alguém quiser já dar um palpite, ó, foi um processo inflamatório granulomatoso, era predomínio de macrófagos, e a gente encontrava essas estruturas leveduriformes, encapsuladas, sendo que a cápsula formava imagem negativa, ela não corava tão bem, só o seu conteúdo interno. E foi feita a histopatologia também. A histopatologia foi aquele padrão clássico de bolha de sabão, sendo que antes de sair a histopato, foi feita uma exploração também com coloração azul alciano, alcian blue, né, que corou fortemente aqui o agente, inclusive é uma imagem maravilhosa, dá para servir de estampa de camisa, é bem bonita. E é uma doença que ela tem um padrão de variação clínico, né? A gente tem formas neurológicas, tem forma respiratória, forma cutânea, né? Isso foi trabalho de TCC do Rodrigo, o Rodrigo que agora está no doutorado aqui no UFCG, ele está ainda com linha de pesquisa com fungos, né? E aí, inclusive, ele tem muita coisa legal para mostrar para a gente. Aqui são duas fotos, pessoal, do Green, o livro de doença infecciosa, só para mostrar algumas outras possibilidades de padrões clínicos. O felino ele pode ter uma deformidade facial como essa, e isso faz com que a gente levante possibilidade de isso perfeitamente, criptococcus, exatamente. E a gente, quando vê um padrão como esse, a gente tem diversas possibilidades de diagnósticos diferenciais, desde processos neoplásicos, eu já vi fibrosarcoma com esse padrão, eu já vi linfoma com um padrão também semelhante a esse, assim como as infecções fúngicas, que são incluídas fortemente no diagnóstico diferencial. Tá? Aqui também a elevação aqui do volume, a área obstrutiva. Tá? Então, quando vocês se deparam com uma apresentação clínica, antes mesmo do diagnóstico, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, e não ir sempre sedento a apenas uma possibilidade de diagnóstico. Que nem sempre a gente vai ser assertivo apostando em uma possibilidade. Então, a gente tem que sempre pensar em outras possibilidades também. Esse caso aqui foi um caso que, se não me engano, foi de Mossoró, foi um caso gentilmente doado pelo Ismael Borges. Pra gente, eu nem fiz o mistério, né, pessoal? Tipo, nas outras vezes eu colocava a macroscopia, falava as possibilidades de diagnóstico, angiobolomicose, que é comum, e pá, jogava a imagem. Mas aqui eu tirei essa surpresa, já fui bem direto. Então, aqui a gente está vendo esse padrão aqui, que aqui na nossa região Nordeste é muito comum, quando a gente tem ovino com deformidade facial, secreção nasal, às vezes até protrusão do olho do animal, essas infecções estão sempre associadas, ou quase sempre, a corindiobolomicose, às vezes pitiose. E esse caso foi legal porque foi criptococcus. Então foi um caso bem legal também. Então, só para ver como a gente sempre tem que levar em possibilidade de diagnósticos diferenciais. Né? Para quem trabalha com grandes animais e já deve ter visto corindiobolomicose ou pitiose na forma nasal, rinofacial, enfim, agora vocês têm um diagnóstico diferencial a mais, que seria a criptococose.
Esse caso que foi um caso também de doença fúngica, foi, deixa eu lembrar que ano foi, meu Deus, faz tempo, viu? Inclusive, nesse tempo não tinha nem smartphone, gente. Essa foto aqui, ela tá até com qualidade baixa, porque era um LGzinho que, cheio de botão assim, sabe? Que a gente não vê mais esses celulares. Mas foi com esse celular que eu tirei foto. E aí, era um felino lá do campus da UES, lá do campus da Universidade Estadual do Ceará. Nesse tempo eu estava na graduação. E aí, o pessoal que é responsável pela acolher esses animais, enfim, fornecer uma condição melhor de vida dos animais, levou para a clínica, e aí tinha uma suspeita de neoplasia. A gente não sabia a idade desse animal, não tinha dado nem porque era um animal errante, mas eu lembro que ela foi batizada pelas alunas que acolheram esse gato. Eu lembro do nome, é Lindona, o nome dessa gata. E aí, então, foi feita a histologia, inclusive quem atendeu foi o doutor Reginaldo, que atendeu esse felino aqui. E essa lesão aqui no lábio inferior. E aí a gente vê essa maravilha aqui, ó. A gente vê, foi uma inflamação também granulomatosa, tinha um predomínio de macrófagos, e a gente encontrava diversas estruturas leveduriformes, olha só, muito pequenas. E dá para perceber, ó, que elas tem uma tendência a formar uma meia-lua. Aí eu chamo a atenção para vocês, pessoal, do seguinte, essa tríade clássica de fungos, né, o Cryptococcus, Histoplasma, a esporotricose, né, são fungos que a gente consegue ser assertivo praticamente em todos os casos quando a gente se depara com a histologia, mas a gente tem que ter umas ressalvas. Se, por exemplo, eu me deparasse com uma amostra que fosse hipocelular, que tivesse pouquíssimas leveduras, eu teria, às vezes, uma insegurança para, às vezes, tentar diferenciar entre um esporotrix e um histoplasma. Então, se essa minha amostra não tiver quantidade suficiente para mim, né, eu vou ter um pouco mais de problema na minha interpretação. Então, fica a ressalva da gente sempre ter uma amostra de qualidade. Aqui foi o suficiente, a gente também fez histopatologia, mas é um caso já confirmado na época de histoplasma. Tá? Ele tem uma retraçãozinha aqui no seu núcleo que dá a impressão que ele tem uma cápsula. Né? Inclusive, o nome dele é histoplasma capsulatum, porque na época que ele foi batizado, acreditava que isso era uma cápsula. Foi um pesquisador do Panamá que deu esse nome, capsulatum. Né? Mas não tem cápsula, tá, gente? É apenas uma parede aqui com retração, que aí pode formar essa meia-lua, tá? Isso aqui é uma lesão interessante, pessoal, que também dá margem de possibilidades diagnósticas quando a gente vê algo como isso. Né? Uma lesão ulcerativa, que às vezes pode ser deformante, a gente leva em consideração, né, o CCE, que é uma doença muito importante, um câncer muito importante nos felinos, né? Só que nesse caso, esse paciente não tem outras fotos, mas ele também tinha movimento nas patas, no dorso, no pescoço. E aí a gente, quando vê esse padrão de distribuição de lesão, a gente começa a pensar em outras doenças também. Né? E dentro das infecciosas tem a esporotricose, né? Que acho que muita gente conhece essa doença. Eu sei que no Rio de Janeiro acho que é comum. Em João Pessoa, eu não sei na situação atual como é que tá, mas há uns anos atrás, pelo menos, estava tendo um surto em João Pessoa, tinha muito gato com esporotricose em João Pessoa, inclusive já até ouvi relatos de colegas veterinários que sofreram acidentes durante o atendimento desses gatos. Então é um negócio bem complicado essa doença. E até uns anos atrás, ó, em Recife também, a Vitória comentou aqui que também tem muito em Recife. O que eu ia falar, gente? Pois é, então. E outra coisa. Há uns anos atrás, a gente não se ouvia falar de esporotricose aqui em Patos. Quando era diagnosticado os casos de esporotricose em Patos, era porque eram gatos provenientes de João Pessoa ou de cidades que já tinham a doença, né, de forma epidêmica. Só que, aos poucos, a gente começou a perceber que já tinha gatos patoenses, casos autóctones,
de gatos errantes, daqui de patos, que já tinha esporotricose. Então, é uma doença que já chegou por aqui também. Fungo, cara, a gente tem essas 3 doenças que eu falei, a esporotricose, a histoplasmose e a criptococose, né, que pelo fato de serem estruturas levedoriformes, a gente consegue diferenciar uma da outra, né, com um bom grau de precisão. E aí, aqui eu coloquei 3 fotografias de órgãos diferentes, de animais, de espécies diferentes, mas que tenham umas coisas em comum. Esse aqui é um inglúvio de uma ave, esse aqui é a deposição acentuada de um material fibrinoso. Sim, eu não explorei muito a microscopia, tá? Isso perguntou aqui. A diferença da microscopicamente do esporotrix e da histoplasma. Vamos lá. Então, entre os dois, eles têm um tamanho parecido, pessoal, mas o esporotrix, ele tem uma tendência a ter mais pleomorfismo. Ou seja, ele pode ter um padrão mais arredondadinho, mas se vocês prestarem bem atenção, ele tem o padrão clássico que é descrito na literatura, que é esse padrão mais elíptico, ou que lembra um charuto, mais alongado, né? Esse padrão elíptico, esse pleomorfismo que a gente vê no esporotrix, a gente não vê classicamente no histoplasma. No histoplasma, as leveduras elas tendem a ser mais uniformes. Elas tendem a ter uma retração que lembra uma meia-lua. Aqui, ó. Às vezes pode ter uma retraçãozinha aqui, né? Mas se vocês for ver, é porque a foto não está com qualidade tão boa, mas elas são muito mais homogêneas. Já o esporotrix, não, ele tem uma tendência a ficar mais elíptico, tá? Então, a gente tem que explorar bem a lâmina. E torcer para que seja uma amostra bem representativa para a gente conseguir visualizar o padrão. Tá? Outra coisa, acho que é importante também, a histoplasmose, ela tem uma tendência a ser uma doença que causa uma lesão granulomatosa, ou seja, um predomínio de macrófagos. Já na esporotricose, a gente observa, pelo menos em felinos, que é piogranulomatoso. Você vê neutrófilos e macrófagos em proporções quase que equivalentes. Tá? Então, essa é outra dica, né, em relação ao padrão de inflamação. Tá? Que isso é um indício que vai auxiliar, embora a gente tenha que se atentar mais à morfologia, mas isso a gente pode também usar como dica. Não sei se eu respondi de forma satisfatória a Thais, mas se você tiver mais algum questionamento, você pode insistir na pergunta. E aí, aqui, pessoal, a gente tem 3 fotografias, são órgãos diferentes, são espécies diferentes, mas tem algo em comum. Aqui é um inglúvio de uma ave que tem deposição desse material. Aqui a gente tem o omaso, ou folhoso, com deposição também de material. Aqui a região, aqui, acho que é mucosa do rumen, pessoal, que também está com deposição de material, brancacento, ó. Aqui seria a parte não comprometida, e aqui essa parte brancacenta é a parte comprometida. E aqui esse coração de um canino, com deposição desse material fibrinoso. Então, esses 3 casos aqui, pessoal, é de candidíase. Essas fotos aqui são lá do laboratório, mas quem fotografou foi o Rodrigo, que justamente o pós-graduando que trabalha com doenças fúngicas. Ele é muito bom em fotografia. E aqui a gente está vendo, pessoal, estruturas que são as pseudohifas. Então, a gente pode encontrar, basicamente, numa mostologia de candidíase, você vai encontrar as pseudohifas, né, e também as leveduras. Aí, alguém pode me perguntar, mas como é que diferencia uma pseudohifa de uma hifa verdadeira? Então, a hifa verdadeira, pessoal, ela tem septação, tá? Na hifa de cândida, você pode, às vezes, encontrar umas áreas mais finas, mas são apenas constricções, que não separa por completo, não delimita direitinho. Então, essas constricções, a gente chama isso de pseudohifa, que isso é proveniente de uma levedura como essa daqui, ó. Essa aqui é uma levedura aqui. Ela tende a ser bem basofílica, tem um formato meio ovalado, tá?
A afinidade tintorial ela pode variar um pouco, mas eu percebi que ela tem uma tendência, embora isso não seja específico, tá, gente? A gente tem que somar diversas características. Só comentando aqui sobre as fotos do Rodrigo. A IFA da Cândida, a gente percebe que ela, às vezes varia um pouco a tendência, ela pode ficar, isso no panótipo, tá, gente? Pode ficar mais azulada, às vezes pode ficar fracamente corada. A gente pode encontrar, aqui, ó, as áreas só de constricção, ó. Só constricção, não é aceptação, né, que é o que vai permitir que a gente diga que isso é uma pseudo-IFA, né? E a levedura aqui, tá? Não é tão comum a gente encontrar uma candidíase como essa aqui, além desse cão ter apresentado essa lesão aqui, apresentou também envolvimento de rim, envolvimento de trato, todas as vias urinárias estavam comprometidas, né? Então foi um caso bem acentuado da doença. A gente, como eu falei, aqui em Paz a gente pega doenças infecciosas assim no seu auge, e aí a gente consegue explorar bem. Tá? Infecções virais. Isso aqui é a última sessão, tá, gente? Já deve estar cansado, está passando do horário, né? Já vou começando com essa foto aqui. Inclusive, aqui eu quero dar crédito novamente ao Ismael e à Luana. A Luana, ela agora ela é mestranda da UNB, ela fez a graduação na UFCG, fez a residência com a gente, né? E enquanto ela estava aqui com a gente, ela trabalhou junto com o Ismael em relação a essa exploração nas necrópsias de animais com sinomose. Como é que foi essa exploração? Fazia citologia por meio de escovinha ginecológica na bexiga dos cães que eram positivos de sinomose ou que tinham suspeita de sinomose, e aí verificava como era abundante, pessoal, as inclusões, ó, aqui, células do epitélio da bexiga, ó, e como é abundante, pessoal, aqui as inclusões, tamanhos variados, com tendência eosinofílica, né, e eles, inclusive, encontraram isso muito frequente. Agora eu não vou saber dizer a quantidade de cães que eles fizeram e o quanto eles encontraram, e que batia com isto, mas era um número muito alto, né, e foi um achado bem interessante, embora a gente já tivesse visto isso várias vezes na histopatologia, né, mas um achado tão bonito como esse na histologia, eu pelo menos não costumava ver tanto assim até Ismael e Luana terem explorado isso. Tá? Então, para quem nunca viu, se não mostra aqui, pessoal. Maravilha, né? Esse caso aqui foi um caso da Universidade Estadual do Ceará, foi um caso de 2016, no tempo que eu era professor de lá, e foi um caso, aqueles casos típicos de quando você está querendo ir para casa, já no final da tarde, aí mandam um animal para você, né? Quando é aqui em Passo, geralmente é cavalo, vaca, no final da tarde, na sexta-feira. Mas aqui, no caso, foi um cachorro, no meio da semana, que o histórico era que esse animal tinha sido vacinado na campanha de vacinação, que pouco tempo depois, esse animal morreu. Esse foi o histórico alegado. Então, o responsável, o tutor, ele desconfiou que o motivo da morte foi o processo de vacinação. E aí, então, foi enviado o cadáver do animal para necrópsia. Eu não vou mostrar todas as fotos, mas como esse foi um caso que tinha um litígio, uma situação da qual poderia ter envolvimento judicial, então a gente teve um certo cuidado em alguns aspectos. A gente fotografou todas as etapas assim que chegou o cadáver embrulhado, a gente tirou foto fechado, com todos os ângulos possíveis, fotografamos de forma sequencial também toda a abertura desse isopor, enfim, não deixamos passar nada. Quem estava comigo nessa necrópsia foi o Fábio. O Fábio ele se formou na UES, ele agora é residente na UNB, e o Carlos Eduardo, que é residente da UFMG. Nesse tempo eles estavam na graduação e eles me ajudaram nessa necrópsia. E aqui está o cãozinho. Jean, essas citologias aqui, você está referindo a qual, desculpa? Está se referindo a essa imagem ou está se referindo às imagens da candidíase? Opa, o da candidíase. Não sei. Depois de falar, que aí, da sinomose, que é panótico.
Essa imagem maravilhosa aqui é panótico. Foi histologia da bexiga, tá? Foi panótico. Lindo, né? Ficou bem bacana essa foto aqui. Apenas com panótico e a gente consegue ver tranquilamente essas inclusões apenas com panótico. Tá? Então, a gente está vendo que ele estava refrigerado, tinha bastante gelo junto com o isopor, mucosa pálida, tinha muita formiga, eu não sei em que ambiente esse cadáver foi deixado, né, mas tinha muita terra e tinha muita formiga, a gente fotografou também isso. Aí tem esse intestino aqui, pessoal, com esse conteúdo hemorrágico. Provavelmente vocês vão pensar em alguma doença viral muito comum que tem essa apresentação aqui, mas eu não sei se o que vocês estão pensando é o que é de fato nesse caso. Eu não sei se alguém vai dar um palpite ou mesmo pensar consigo mesmo. Intestino aberto, conteúdo hemorrágico, o pessoal vai pensar numa doença viral bem conhecida. Aí a gente também vê lesão no fígado. O fígado normal, pessoal, ele é mais escuro, ele é mais homogêneo. Não é o caso desse, ele está mais claro, tem um padrão mais heterogêneo, áreas mais escuras, entremeadas com áreas mais claras. E já me chamou a atenção esse fígado. Esse animal tinha lesões hemorrágicas no pulmão, o conteúdo intestinal, lesão hepática. E aí a gente explorou também a parede da vesícula biliar que estava espessada. Quem está acostumado a ver essa doença, ou quem já leu sobre essa doença, sabe que ela pode induzir essa alteração aqui, ó. Essa aqui é a melhor foto que eu tenho, que foi fotografada pelo Fábio. É a melhor foto que eu tenho para destacar um edema da parede da vesícula biliar. Linda, inclusive. Para quem não está muito acostumado a explorar essas regiões, a parede da vesícula biliar é muito fina, pessoal. É quase equivalente a um saco pericárdico normal. Mas aqui a gente está vendo a espessura dela, e aí então a gente já começa a pensar nas possibilidades. E aí então foi explorada a histologia do fígado. E aqui a gente tem, depois de percorrer bem muito a lâmina de fígado, eu fui rapidamente corar a lâmina, enquanto o Cadu e o Fábio davam continuidade para a necrópsia. Eu fui explorando e encontrei algumas coisas que me chamaram a atenção. Aqui tem um hepatócito, está um pouco bagunçado ele, mas aqui o núcleo com padrão normal. E aqui a gente também tem outro hepatócito, ó, aqui está o núcleo, e aqui está, esse aqui é fígado, tá, gente? Histologia de fígado. E aqui a gente vê uma mancha mais escura no núcleo do hepatócito. Aqui a imagem não está de boa qualidade, pessoal, porque eu tentei dar um mega zoom aqui, mas eu acho que foi deixar meio embaçada a imagem. Mas aqui, de novo, essa mancha no núcleo. Tá? Esse foi um caso que a gente confirmou que era hepatite infecciosa canina. Tá? A gente fez a histopatologia e nós confirmamos. E em Patos, aqui em Patos, a gente pegou vários casos, inclusive foi até material de estudo para o Eric Platini, está no doutorado agora, que no mestrado ele trabalhou com essa doença. Né? E então a gente pegou muitos casos, e aí então o Ismael, novamente, ele explorou os casos que eram suspeitos à necrópsia para fazer histologia do fígado. E a gente encontrou em alguns. Esse aqui foi um dos casos, esse aqui já não é o caso da UF, esse aqui foi o caso da UFCG. Né? Aqui tem um aglomerado, um cluster, um agrupamento aqui de hepatócitos. E percebam a diferença, pessoal. Aqui está núcleo, aqui está citoplasma. Citoplasma aqui, ó, aqui está núcleo. Comparem essa estrutura aqui do núcleo com os demais. Tá? O hepatócito ele tem um núcleo grande, mas não chega a ser nessas proporções e nem com esse aspecto tão homogêneo, né, e bem intensamente corado. Então, isso aqui é a inclusão, pessoal, do adenovírus canino. Tem outra imagem aqui. Tá? Então, para quem nunca viu, esse aqui foi um caso que teve a correlação histopatológica de hepatite infecciosa canina. Tá? Então, foi um caso bem interessante.
E aí, sobre esse caso aqui, né, não teve nenhum avanço em processamento, né, de processamento ou de envolvimento judicial, porque não se tratava de nada de vacina, era uma doença infecciosa que, invariavelmente, quando não é tratado, vai matar o animal. Né? A não ser que o animal desenvolva uma resposta imune eficiente, né, e a doença ela fica branda, mas na maioria das vezes ela é fatal. Tá? Então, esses foram os casos. Tem mais casos, pessoal, que eu tinha pensado em selecionar, mas em função do tempo, eu também falo demais. Foram esses que eu selecionei para vocês. E aí eu vou finalizar aqui mostrando como é importante a citologia, né, para definir, dentre os requisitos que são pedidos, né, a definição de prognóstico. Então, esse cão que todo mundo já viu no começo da apresentação, né, que foi um caso de nocardiose, mas aqui à direita foi um caso de mastocitoma, no caso, uma metástase de mastocitoma. Então, vocês estão vendo que, visivelmente, apenas a olho nu, vendo a lesão, vocês vão ver que tem uma apresentação clínica semelhante, mas quando você explora na citologia, vocês podem ver que podem ser doenças distintas e com prognósticos completamente diferentes, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido alguma novidade em relação à citologia. Eu peço desculpas pela internet que caiu, pessoal. Infelizmente, quando você está ao vivo, ocorrem esses imprevistos. E eu finalizo com essa imagem aqui da cidade de Teixeira, fica a uns 20 quilômetros daqui de Patos, é uma cidade serrana, e o pôr do sol lá é maravilhoso, né? Com essa vista aqui, o Patos fica mais ou menos, acho que por aqui, pessoal, acho que Patos fica aqui, ó. Então dá para ver Patos de uma forma bem panorâmica. É pequeno, né, pessoal, Patos? Pois é. Então, eu agradeço bastante a atenção de vocês, os que ficaram até agora, e agora estou aberto aos questionamentos, comentários, sugestões.